Gente, eu estou muito feliz que a gente acabou de voltar do melhor retiro que a gente já viveu. Quem estava conosco lá, segura a mão no alto. Glória a Deus pela sua vida. Veja, nós vivemos 3 dias, sexta, sábado e domingo, de puro avivamento da parte de Deus. Sim ou não? Acredito que todos vocês tiveram experiências que nunca tiveram antes. Acredito que vocês estão carregados de um avivamento. E o que você precisa agora? Pergunte o quê? Liberar sobre alguém. Se você não liberou na sua casa, na sua família, se você não liberou na sua escola na segunda-feira, eu preciso te lembrar, não importa o que você recebeu, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que Deus te entregou. Você pode receber o maior dom, você pode ter a maior experiência da sua vida, mas se você não conseguir transmitir isso, não conseguir dar sequência a isso, vai morrer junto com você. E aí, você precisa entender que Deus não faz algo apenas pensando em mim. Deus ele já faz algo pensando nas gerações que virá a partir de mim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus não só está olhando para você, mas está olhando para quem você pode alcançar. Então todos vocês que tiveram no Recamp 26, eu preciso que você esteja conectado aqui a essa mensagem, que você celebre enquanto nós estivermos ministrando, porque a mensagem de hoje vai ser um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ministrar, mas certamente vai ativar algo poderoso no seu coração. Amém ou não amém? Antes de começar a pregar, eu quero te dar esse anúncio bombástico. Dia 12, 13 e 14, pergunta de qual mês? E 15 também. De novembro, nós teremos aqui a conferência 2414. Você sabe por que 2414, Léo? Você sabe por que ou não? Vem cá falar. Porque é a nossa missão. Pegou ou não? Você ouviu 2414? É a nossa missão como igreja. Todos nós estamos debaixo dessa missão. Dá para colocar o texto na tela para eles lembrarem? Quem sabe de cor esse Mateus 2414? Então vem o primeiro aqui para poder falar. Tira da tela para a gente ver se eles sabem mesmo. Não, você já foi, Léo. Deixa a galera fazer. Ah, você, Júlia, assim, né? Você chegou primeiro. Vai lá, Vini. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações testemunhos e então virá o fim. Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Toca aí. Quem mais quer vir aqui? Vai lá. Outro Davi. Os Davis. Vai lá, Davi. E este o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Pegou ou não pegou? Ô Davi, você iria vir também, não iria? Você iria vir também, não iria? Eu achei que você iria, eu até falei outro Davi. Que isso, cara? Quem mais quer vir aqui falar a nossa missão como igreja? Quem mais? Corre, corre. Não perca essa oportunidade, venha. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Muito bom, vamos aplaudir a Jesus. Gente, então vai ser na verdade o nome da conferência, 2414 Conference. Vai ser um romper para todos nós. E eu queria muito incentivar vocês a orarem por isso. Por essa conferência, orarem por esses dias, que nós vamos viver dias de avivamento da parte de Deus. E mais um detalhe. Essa conferência tem como foco a pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho. E nós não vamos só orar na conferência, nós vamos estar servindo nessa conferência. O pastor deu a missão para mim e para a Larissa para a gente liderar o criativo nessa conferência. E nós vamos colocar vocês para poderem estar no criativo, para vocês poderem, não só vocês, nós juntos, para que possamos conseguir propagar o Evangelho de Deus nas nossas mídias. Se você perguntasse para mim, Gustavo, qual equipe é mais importante? Eu te diria primeiro que todas as equipes são igualmente importantes. Porque todas elas tocam de alguma forma a vida de alguém. Você está comigo? Diga amém. Do parque ao palco, do palco ao parking, todas as equipes têm a sua devida importância. E eu acredito que quanto mais oculta ela está, mais nos bastidores ela está, ela tem mais importância ainda.
Mas o criativo para mim carrega algo especial, porque ele tem o poder de fazer com que tudo que nós estamos vivendo aqui, presencialmente, milhares e centenas de milhares de pessoas possam também experimentar um pouquinho do que a gente está vivendo. Quem um dia foi impactado por Jesus através do Instagram? Levanta a mão aí para eu poder ver você. Olha o tanto de vidas, olha o tanto de pessoas. Imagine, nesse exato momento, tem pessoas conectadas em casa, sendo tocadas pela mensagem do Evangelho. Então nós vamos liderar uma área tão importante nessa conferência. E eu estou tão incendiado por Deus, para que a gente possa fazer o nosso melhor, e que as pessoas possam entregar suas vidas a Jesus, as pessoas possam viver a mesma experiência que nós vamos viver aqui, a expansão do reino de Deus. Olha para cima, em todas essas nações aqui, irmão, nós cremos que nós vamos implantar um reino. Você crê nisso ou não crê nisso? Glória a Deus. Vamos orar por essa conferência? Dá a mão para quem está do seu lado, fecha seus olhos, mas fecha de verdade. E eu quero te incentivar a começar a fazer uma oração agora. Começa a fazer uma oração, entregue para Deus essa conferência, entregue para Deus esses dias que nós vamos estar propagando a expansão do reino. Fale para Ele o quanto você quer ver o reino avançando, o quanto você quer fazer parte desse avanço do reino. Fale para Jesus agora o que você quer experimentar nesses dias. Fala assim: Jesus, de 12 a 15 de novembro, nós queremos ver a expansão do reino. Usa a minha vida, usa a vida do meu irmão aqui do lado. Traga pessoas, ative propósitos. Faça com que nossa semente alcance mais nações. Isso, ore, não cansa de orar. Entrega a Deus, porque você ora a um Deus que te ouve. Sim, Jesus, obrigado, Pai. Te agradecemos, Jesus. E te entregamos dia 12, 13, 14 e 15 de novembro. Que tudo possa ser para a sua honra e para a sua glória. Nós cremos, Pai, que já estão planejados esses dias. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que tudo já está preparado. E nós veremos a sua mão se estendendo sobre nós. E veremos a semente que o Senhor Jesus plantou aqui em Balneário Camboriú avançando, acelerando, Pai, as nações da terra. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor nos ouve. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Olha aqui para mim. Dia 4 e 5, que dia? De julho. Ou seja, próximo mês, nós teremos aqui um treinamento muito poderoso com o Nick. Ele é um especialista. Ele, para você ter noção como ele é especialista em mídias, ele faz a mídia do Dave Leonardo, que é o pastor mais seguido do mundo. O canal do Dave Leonardo, ok? É o canal falando do mundo gospel, falando de pastores. É o pastor que tem mais inscritos de todo o YouTube. Então acho que ele entende um pouquinho, né? Porque não é só do Brasil, é do mundo todo. Ele vai estar aqui dando um treinamento o dia inteiro, sábado e domingo, dia 4 e 5 de julho. Ok? E eu quero convidar vocês a estarem conosco aqui. Todos vocês. É totalmente gratuito. Quem vai pagar é a Reino. Você só precisa vir e se comprometer a aprender. Traga seu bloco de nota e se comprometa a estar aqui. Gustavo, eu não vou servir no criativo, eu não tenho interesse pelo criativo. Mas você tem que entender uma coisa. Não importa se você ama criativo, se você ama gravar, se você quer ser TikToker, se você quer ser influencer. Você tem que entender. Você precisa dominar a arte de fazer mídias. Porque todo mundo é impactado pelas mídias. Todo mundo, em qualquer área, seja do direito, seja da medicina, não importa a área que você vai atuar, onde Deus vai te colocar na sociedade, você vai precisar usar o Instagram, o Facebook, ou qualquer que seja a mídia do momento. Então você aprender isso daqui vai te destacar no meio dos seus amigos. Quem quer sempre ser o melhor? Aonde quer que você pise a planta do seu pé? Ser o diferente. Para você ser esse, você precisa aprender coisas que ninguém aprende. Então confie em mim, os amigos da sua escola não vão estar aqui dia 4 e 5, mas você pode estar aqui. Então eu quero incentivar, todo mundo do criativo nosso do Recap não está convidado, estão convocados a estar conosco. E todos vocês, os demais, estão convidados a estar conosco. Amém ou não amém? Dia 4 e 5, mas você vai vir só no dia 4, porque já é suficiente para você poder pegar e experimentar todo o conteúdo que a gente vai ter aqui. Amém ou não amém? O último ponto que eu quero dar desse anúncio é que eu queria muito que vocês, que conhecem os pregadores do Brasil afora, vocês que talvez tenham tem alguma referência, que vocês pudessem indicar 2 ou 3 nomes, tanto de pregadores quanto também de adoradores, que possam estar nessa conferência, do dia 12 a 15 de novembro.
Então, se você tiver algum nome no seu coração que você acha que faça sentido, o que ele precisa ter, Gustavo? Esse pregador ou adorador? Ele precisa ser alguém que ama o reino de Deus, que ele realmente pregue para salvar vidas, que realmente ele entenda o que é pregar o evangelho. Não só um cara legal, mas alguém que carrega uma mensagem. Eu já indiquei um nome para o pastor, e se Deus quiser vai dar muito certo. Não é alguém que nós vamos trazer, nós vamos avaliar. Porque nós confiamos muito que você carrega algo poderoso de Deus, e às vezes Deus vai colocar no seu coração quem que a gente precisa trazer para cá nesses dias. Amém ou não amém? Então você pensa e pode me chamar no WhatsApp depois, ou no direct do Instagram e fala: Gu, pensei nesse aqui, o que você acha? Vocês vão ajudar muito o reino de Deus. Amém ou não amém? Vamos para a palavra agora? Eu estou animado para ministrar, gente. Se puder colocar a arte, por gentileza, da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje, recap, é o poder de um sonho. Você pode repetir isso comigo? Deixa eu te dizer algo poderoso. Você precisa, nesse exato momento, focar nessa mensagem, porque eu vou ser muito rápido. Eu preciso ser o mais rápido possível para te entregar tudo que eu tenho para te entregar hoje, para que a gente possa finalizar essa reunião e também a gente possa torcer pelo Brasil. Amém ou não amém? Nós não estamos preocupados com o jogo do Brasil, nós estamos preocupados com Jesus fazer o que ele precisa fazer. Amém ou não? Mas eu preciso ser objetivo com vocês. Vocês sabem que geralmente quando eu ministro, eu preciso de tempo. Mas hoje eu estou sendo treinado por Deus, Gili, para poder entregar o meu melhor no menor tempo possível. Posso ouvir um amém de vocês? E Deus me deu essa mensagem que eu quero ministrar. E eu te garanto que se tiver um adolescente aqui apenas, quantos adolescentes? Não precisa nem de dois, somente um, que entenda o poder dessa mensagem. Ele também vai ter um poder nas suas mãos, que ele pode não só mudar a sua geração, mas ele vai ser lembrado por muitas outras gerações. Você sabe que teve um homem chamado Martin Luther King Jr. Se você nunca pesquisou sobre esse homem, pesquise. Martin Luther King Jr. Ele é tão relevante, mas tão relevante, um americano negro. Ele viveu numa época de segregação racial, que hoje, em Balneário Camboriú, no século 21, em 2026, uma das nossas principais avenidas se chama... Essa é a relevância de um homem. Olha o poder da vida de um homem, porque ele teve um sonho. Em outra nação, as pessoas estão pregando sobre ele. E na cidade tem uma avenida das principais com o nome dele. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso é por acaso? Que as pessoas conseguem marcar gerações? Você acredita que isso é uma sorte? É algo que acontece com um ou com outro? Pode ser algo que aconteça com um ou com o outro. Mas esse um ou outro, ele se posicionou em Deus e disse assim: Senhor, eu tenho um sonho. Sabe qual que é o maior discurso da história? Que todo mundo lê sobre ele, que todo mundo aplaude ele. É quando Martin Luther King Jr. reuniu centenas de milhares de pessoas e fez um discurso assim, ó: I have a dream. Eu tenho um sonho. Esse discurso dele parou uma geração inteira. Esse discurso dele tem parado gerações até hoje. Olha o que ele disse. Ele não disse eu tenho um desejo. Ele não disse eu estou com vontade de alguma coisa. Ele não disse eu quero algo. Não, ele disse eu tenho um sonho. O sonho carrega o poder de fazer com que pessoas parem para te ouvir. O sonho carrega um poder a tal ponto que as pessoas vão olhar para você e não vão ver apenas você. Essas pessoas elas vão ver algo muito além de você. E através desse sonho você tem a capacidade de tocar gerações. Você pode muito bem carregar uma mensagem, você pode muito bem carregar uma adoração no seu coração, você pode carregar um dom dentro de você e nunca desenvolver esse dom, nunca chamar a atenção de ninguém. Mas quando você diz ter um sonho, que não só tem a ver com você, mas tem a ver com tocar a vida de outras pessoas, você então tem um poder nas suas mãos. Qual poder é esse, Gustavo? De impactar pessoas, de transformar gerações, de entrar para a história. E eu estou pregando aqui para uma geração que vai entrar para a história. Você não vai ser esquecido. Assim como Deus lembrou a Abraão de uma bênção que ele estava liberando sobre ele. Qual bênção era essa? Ei Abraão, eu vou fazer de você famoso, eu vou te fazer conhecido, eu vou te fazer lembrado sobre muitas e muitas gerações. Esse foi conhecido como o pai da fé. Esse Deus pegou ele e liberou ele para uma estação onde o nome dele iria ser lembrado por gerações e gerações. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa sonhar. Você precisa ter um sonho.
O sonho consegue mover montanhas. O sonho consegue mover pessoas que talvez estejam mortas. O sonho consegue dividir a humanidade. Você tem noção que Martin Luther King, ele não podia sentar do lado de alguém que era branco? Você tem noção que na época dele, quando um branco estava usando um caixa eletrônico, um preto não poderia entrar? Alguém negro não poderia entrar? Não ao mesmo tempo, ele tinha que esperar sair para que ele pudesse entrar. Não à toa, sabe como Deus despertou esse sonho no coração dele? Quando o dia ele estava no ônibus. Onde ele estava? Ele estava no ônibus. E ele viu uma cena que aquilo mexeu com o coração dele. Qual cena foi essa? Um branco falando, você negro não vai sentar do meu lado. Quando ele olhou para aquilo, ele falou assim, eu me recuso a viver em uma sociedade dessa forma. E ao invés de ele pegar o Instagram dele e começar a falar mal da sociedade, como muitos fazem hoje, achando que vai resolver alguma coisa, ele resolveu se posicionar. E por isso que ele fez esse discurso. Eu tenho um sonho. Qual sonho é esse, Martin Luther King? O sonho de ver negros, brancos, independente da cor de pele, entrando no mesmo lugar, tendo o mesmo direito, desfrutando das mesmas coisas, sem olhar para a aparência, sem olhar para a raça, respeitando todas as pessoas, porque todos são seres humanos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nos Estados Unidos da América tem um feriado com o nome dele. Hoje, se nos Estados Unidos o negro pode ter o mesmo direito que o branco que o negro, é porque teve um homem que falou assim, ó, eu tenho um sonho. Esse é o poder de um sonho. Esse é o nível de alguém que sonha. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aqui eu começo a mensagem. Qual que é o seu sonho? O que você sonha? Aonde você quer chegar? Quando eu falo sonho, eu não estou falando sobre você cursar em alguma faculdade. Isso é muito pouco, desculpa. Mesmo que a sua faculdade seja na Suíça. Você vai fazer faculdade para quê? Aonde você quer chegar? Se o seu sonho é chegar em uma faculdade, terminar uma faculdade, deixa eu te lembrar de uma coisa. Um dia a faculdade acaba. Um dia o diploma chega. E aí, o que você vai fazer? Então, ainda que você não tenha sonho nenhum, eu estou agora te dando como uma voz de profeta, um comando. Sonhe em pregar o evangelho, independente de onde Deus te plantar. Você está pegando isso ou não está pegando isso? Eu quero te provar na Bíblia que sonho é para adolescente. Que essa é a sua fase de sonhar. Sabe por que muitas das vezes a gente passa a adolescência chorando muito, reclamando muito, sofrendo muito? Aí vive uma adolescência doída. Pergunte por quê? Porque a gente sonha pouco. E quem sonha pouco vive muito a realidade das pessoas. De novo, quem sonha pouco vive muito da realidade das pessoas. Aí qualquer comentário bobinho do seu amigo ou da sua amiga na escola, na igreja, em qualquer lugar, te pega muito. Por quê? Porque você não está vivendo o seu sonho. Você está vivendo essa realidade aqui. O sonho tem um poder de te tirar dessa dimensão chamado hoje e te colocar no futuro. Aí o seu pensamento não está no que está acontecendo agora. O seu pensamento está, eu estou em direção a esse futuro que Deus tem para mim. Aí o seu pensamento sai do que você está vivendo agora. E essa circunstância que é tão difícil para você viver, não é que passa a ser fácil e simples, mas passa a não ter tanto peso. E você fala assim, ó, vale a pena sofrer tudo isso, porque Deus já me mostrou o futuro. E tudo que Ele me mostrou no futuro, vale a pena viver o agora. Você sabe o que sustentou grandes homens de Deus quando eles estavam no pior momento? Um sonho. Sabe o que fez Martin Luther King suportar ser excluído pelas pessoas e ver seus entes queridos serem excluídos pelas pessoas? O sonho que ele tinha. Eu imagino ele olhando para toda aquela situação e falava assim, ó, calma, porque eu ainda tenho um sonho. Calma, eu ainda tenho um sonho. Coloca, por favor, em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 27 anos, é assim que está escrito, não é? Quando ele era adulto,
quando ele já era experimentado pela vida, quando ele já tinha muita experiência, quando ele já tinha criado 30 CNPJ e quebrado 30 CNPJ, quando José, ele tinha filhos, quando José já tinha netos, quando José viveu toda uma vida, aí ele sonhou. Não. As escrituras dizem assim, ó, quando ele tinha 17 anos, deixa eu traduzir para você, quando ele era adolescente. Quando ele era quando ele era apenas um adolescente. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que entender isso aqui. Se você entender isso aqui, eu encerro a mensagem. Ainda, e só ainda, que a sua adolescência seja tratada por muitas pessoas dessa forma assim. Experiente ainda, deixa aí. A vida vai ensinar ele. Eu ouvi isso minha adolescência inteira. Na adolescência inteira, sabe o que eu ouvia? Eu não sabia ouvir e não sabia falar. Se uma pessoa não sabe ouvir, não sabe falar, sabe fazer o quê? Porque qualquer coisa que você vai fazer, você tem que usar um desses sentidos, não? Tem que usar uma dessas coisas. Ouvir ou falar. Aí você não sabe os dois. O que você sabe então? Eu ouvi a adolescência inteira. E sempre era com esse argumento. Quando ele crescer, ele vai entender. Ele vai apanhar muito da vida. Por quê? Porque a minha adolescência era tratada como desprezo para alguns, mas não para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A sua adolescência pode ser tratada como um desprezo, uma temporada chata para muitas pessoas, mas não para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não trata a sua adolescência como o seu pior momento, que ele nem liga para você, e ele não vê a hora de você amadurecer. Pelo contrário, enquanto o mundo pensa isso de você, ele quer te aproximar. Enquanto o mundo está te excluindo porque você é um adolescente, Deus está te abraçando porque você é um adolescente. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior parte dos discípulos que Jesus chamou eram adolescentes, jovens. Então deixa eu te dizer, você está no momento perfeito para viver os sonhos de Deus. Você está no momento perfeito para descobrir qual é o seu sonho. Coloca o texto na tela, que eles vão ficar chocados. Quando José tinha 17 anos, pastoreava, vê? Não estava parado em casa dormindo, assistindo TikTok. Ele estava fazendo alguma coisa. Hoje você não consegue literalmente pastorear como naquele tempo era comum, mas você consegue servir hoje. Você consegue falar assim, ó, eu quero fazer parte de uma equipe. Tem algum voluntário aqui? Ele só levanta a mão para mim ver você. Veja, esses estão cuidando das coisas do Pai. Esses estão pastoreando na dimensão deles. Por quê? Porque eles entendem que Jesus os chamou. E ele chamou primeiro para estar com ele, para preparar eles, para poder então enviar, para poder cumprir todo o sonho que um dia Deus sonhou para ele. Deixa eu te falar uma coisa, você que é voluntário, você acha que você está servindo as pessoas e as pessoas que estão sendo impactadas. Mas deixa eu te lembrar, na verdade, enquanto você serve, você que está sendo impactado. Você que está saindo ganhando. Porque enquanto você está cuidando das coisas do Pai, Deus está formando você. Enquanto você está aqui cuidando de qualquer equipe que seja, Deus está formando alguém em você. Deus está formando alguém capaz de realizar os sonhos deles nessa terra. Você está aqui comigo ou não está? O que a Bíblia diz então? Que José estava pastoreando os rebanhos com os seus irmãos. Veja, igreja é a mesma coisa. Você não serve sozinho, você serve com seus irmãos. Para você que não entende isso, a linguagem do reino, quem está do seu lado é seu irmão. Ah, mas eu não conheço. Ah, mas eu nem gosto. Deixa eu te dar um conselho. Aprenda a gostar, porque você vai morar com ele por toda a eternidade. Então é melhor gostar agora, que é mais fácil. Quando você aceitou Jesus, você perdeu o direito de escolher seus irmãos. Quem aqui, quando nasceu... Vou mudar a pergunta. Quem aqui é filho mais novo? Levanta a mão. Quando você nasceu, obviamente, você já tinha na família um integrante que hoje você chama de irmão ou irmã, correto? Você escolheu ter ele? Veja, quando você nasce, você perde o direito de escolher sua família, se você vai ter ou não vai ter irmão. Por isso que não importa quem entrar por ali, eu preciso amar. Eu perdi o direito de escolher se vai ser meu irmão ou não. Veja, José estava pastoreando com os irmãos dele, não era escolha dele, ele tinha que fazer isso. E eu te garanto que se ele pudesse escolher, ele não escolheria pastorear com seus irmãos. Porque sabe o que os irmãos de José faziam? Pergunte o quê? Desprezava a adolescência dele. Sabe o que os irmãos de José faziam? Olhava para ele como diferentão.
o preferido do papai. E aí faziam bullying com ele. E aí venderam ele. Excluíam ele. Veja, nós não estamos falando da escola, gente. O grupinho da escola está excluindo um adolescente. Nós estamos falando dos irmãos. Ele mora junto. Tem o mesmo pai, a mesma casa. A mesma mãe não, mas o mesmo pai. Está comigo? Diga amém. Nós estamos falando desse adolescente. Olha lá, ó. Próximo texto, que eles já entenderam. Israel, repita comigo, Israel. Que na verdade é Jacó, ok? Um anjo abençoa a Jacó e libera uma bênção sobre ele. Qual bênção é essa? Troca o nome dele, Jacó, trapaceiro, o que deixa as pessoas para trás, para Israel, que é o povo escolhido de Deus. Então você vai ver hora ou outra a Bíblia chamando ele de Israel, porque essa foi a bênção que o anjo liberou sobre ele. Essa bênção foi tão poderosa que Deus deixou uma marca nele. Pergunte qual é. Ele mancava, ele começou a mancar porque o anjo feriu a coxa dele. Tem experiências que você vive com Deus, que ele vai te marcar. Olha a frase do pastor Eduardo: Deus nunca abençoou grandemente quem ele não tenha ferido profundamente. Você quer ser abençoado por Deus? Quem quer? Levanta a mão. Então você tem que estar disposto ou disposta a ser ferido ou ferida por Deus. Você tem que entender que quando você está sendo ferido, você também está sendo abençoado. É que ainda o tempo não conectou, mas você está plantando enquanto você está sendo ferido. E vai chegar o tempo que você vai colher e vai valer a pena. Deixa eu te dar outro insight. Deus nunca exaltou quem antes ele não enterrou. Você quer ser exaltado por Deus? Quem quer ser exaltado por Deus? Você precisa primeiro ser enterrado por ele. A Bíblia diz que Jesus tem um nome sobre todo nome. Tem um nome sobre todo. Ou seja, o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Você pode colocar o nome de qualquer ser humano, qualquer rei, qualquer César do Império Romano que viveu. Você pode colocar o nome de qualquer presidente. Você pode colocar o nome de qualquer coisa, qualquer câncer. Pode colocar o nome de qualquer doença. O nome de Jesus é maior. Mas não foi antes de ele ser enterrado por Deus. Então Deus tem que te enterrar para te exaltar. Está comigo? Diga amém. Agora para mim poder encerrar, que eu não tenho mais tempo. Jacó amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. E aí você precisa entender isso aqui, né? Porque depois ele vai ter um outro filho chamado Benjamim. E ele não amou esse Benjamim como ele amou José. Então se você levar no pé da letra, já não faz sentido o texto. Mas não dá tempo de explicar hoje para você. Só para poder deixar um insight para você. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada ou colorida. Próximo texto. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem gostaria de ser amado pelo pai? Ser amado por Deus, por exemplo? Levanta a mão. Só que ao mesmo tempo que você vai ser amado pelo pai, você tem que estar disposto ou disposta a também ser odiado. Se você é muito amado, você consequentemente também vai ser muito odiado. Qual que é o problema? A gente só quer o amor, não quer o ódio. Se você quer ser amado, você precisa entender. Você também precisa ser odiado. Quando Deus ama muito uma pessoa, geralmente o homem costuma odiar. Quando o pai ama muito um filho, terão outras pessoas que vão odiá-lo. Só que qual que é o nosso problema? A gente só quer o amor. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Depois do pecado não existe só o lado bom. Lembra que o homem comeu do fruto do bem e do mal. Tinha dois lados. Um lado bom e um lado mal. Até o bem de hoje faz mal. Pegou ou não pegou? Não tem plenitude fora de Deus. Só em Deus que você vai encontrar bondade infinita. Fora dele não tem mais nada. Não tem mais ninguém. Você conseguiu pegar isso, sim ou não? Então repita comigo assim. Eu só consigo encontrar a plenitude do bem em Cristo Jesus. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então não estranhe não, tá? Quando aqueles seus amigos lá, tudo endemoniado da escola, não falar contigo da forma que você gostaria. É porque como você é muito amado por Deus, você vai ser odiado por eles. Aí eles nem conseguem falar com você direito.
Ele fica tudo estranho do seu lado, te exclui, não quer sentar na mesma mesa que você. Por quê? É simples. Você tem uma túnica diferente, você carrega algo diferente da parte de Deus. E aí, como você carrega algo diferente da parte de Deus e eles não carregam, eles ficam com inveja. E eles querem te perseguir. Mas eu vou te entregar uma chave agora. Certa vez, repita comigo, certa vez. Em outras palavras, em algum momento, José teve um. Veja, na adolescência, Deus vai dar para ele um sonho. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não fiz ainda. Qual é o seu sonho? O que você sonha? Porque se você olhar para os meus olhos agora e falar que o seu sonho é ser influencer, se você olhar para os meus olhos agora e falar que o seu sonho é ser TikToker, que seja, mas para pregar o evangelho do reino, não para você fazer dancinha. Pegou ou não pegou? Se você olhar para os meus olhos agora e dizer assim: Gustavo, eu não tenho um sonho, nós vamos fazer uma oração e Deus vai te revelar algo. E se não revelar agora, eu oro e profetizo, para que quando você colocar sua cabeça no travesseiro, assim como José está fazendo aqui na história, ele possa te visitar e possa te dar um sonho. Um sonho que é só você que vai concretizar. Não importa se tem pessoas mais habilidosas que você ou não, que sabem mais que você ou não, que tem mais capacidade que você ou não, que vem de uma família melhor que você ou não, você viveu o trauma que você viveu ou não, não importa. Você, e só você vai conseguir ter a capacidade da parte de Deus de realizar esse sonho. Você crê nisso ou não crê nisso? Aí veja, ele teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Vê? Quando você é amado e você carrega um sonho, você é amado, você já vai ser odiado. Se você carregar um sonho, você vai ser odiado o dobro. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já foi excluído pela família? Já se sentiu excluído pela família, pela própria família? Levanta a mão para me ver. Não muitas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você sonha, e sonha grande, você vai ter que acostumar a viver no desconforto. Como assim, Gustavo? Quando você compartilha algo e ninguém acredita em você. Quando você abre sua boca para falar e ninguém concorda com você. Quando você fala uma coisa, seu pai, sua mãe, ninguém vai concordar com você. Eu sei o que é viver isso. Você tem ideia que nós mudamos, eu e a Lari, 2 vezes de cidade, e uma dessas a gente mudou até de estado. Na cabeça de quem nos criou, que apesar de nos amar muito, como eu também sei que os irmãos de José amavam ele, apesar deles nos amar, para eles até hoje é uma loucura. O que a gente fez? Como assim você vai mudar de cidade? Você é doido? Como assim você vai sair daqui? Aqui você já vai ser pastor daqui a pouco. Aqui você já vai chegar em tal lugar daqui a pouco. Aqui vai concretizar os meus sonhos para você. Só esqueceu de falar essa parte. Mas eu não estou afim de viver os sonhos dessa pessoa para mim, nem os meus sonhos para mim mesmo. Eu estou afim de viver os sonhos de Deus para mim. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que estar afim de viver os sonhos de Deus para você. E aí você tem que acostumar a viver em uma sociedade que não está nem aí para os sonhos de Deus. E você, e só você muitas das vezes que vai acreditar nesse sonho. E se você não tiver esse sonho, para pensar comigo. Se José não sonhasse aqui, sabe o que esse ódio dos irmãos dele iria fazer com José? Pergunta o quê? Alguém vingativo. Alguém que tem ódio no coração, sabe por quê? Porque eles me odeiam. Não tem motivo. Mas como ele tinha um sonho, mesmo que não fosse fácil, ele suportou toda a dor do processo. Ele foi vendido mais de uma vez, ele foi vendido 2 vezes. Além de ser vendido, ele foi acusado falsamente. A mulher de Potifar falou que ele queria abusar da esposa dele. E aí, o que ele falou? Eu não fiz nada disso não. Eu nem pensei nela, ela que veio atrás de mim, eu corri. Só que mesmo assim ele foi lançado na cisterna, na prisão. E a Bíblia diz que ele foi não só lançado lá, ele foi esquecido lá. Ele passou anos na prisão. E ele suportou tudo isso, sem negar o nome de Deus, sem reclamar uma palavra. Pergunta por quê? Porque ele tinha um sonho. O que faz você suportar, você viver toda uma vida mesmo na dificuldade? O sonho que você carrega.
Quando você tem um sonho no seu coração, você aguenta ser excluído por pessoas. Quando você tem um sonho no seu coração, você aguenta passar por toda a dificuldade, porque você carrega um sonho tão poderoso, a tal ponto de te fazer andar sobre a circunstância da sua vida, e não refém da circunstância da sua vida. Quando acontece um mal na sua vida, não é que você gosta, é que você entende. Deus tem um projeto muito maior na minha vida, então eu tenho que suportar tudo isso para mim viver isso. Por isso que eu te pergunto mais uma vez, qual é o seu sonho? Porque é Ele que vai te dar tudo o que você precisa, para você conseguir suportar o necessário, para você alcançar os planos de Deus. Quem aqui, de verdade, sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Levanta, eu quero te ver. Levanta e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Todos os outros precisam do quê? Pergunte o quê? Uma revelação. Quem tem o poder de te dar uma revelação? Deus. Esse sonho que José teve não veio um sonho dele. Gustavo, qual que era o sonho que Deus deu a José? Que ele seria um governador. Que ele iria governar sobre todo o Egito. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma unção de governo que está sobre a nossa casa, sobre a reino, que está sobre nossos pastores, que também te alcança. Ainda que você seja visto como qualquer adolescente, Deus já te vê como um governador. Posição de autoridade. E se você levantar sua mão, eu vou profetizar. Independente de onde Deus te posicionar, você vai ser um governador nessa área.